Bom dia, muito bom ter vocês aqui de novo. Vocês devem lembrar que nas 2 últimas semanas a gente não teve conversa com o presidente porque a agenda estava muito complicada na Índia, quando teve a reunião do G20, e depois de Nova York com a reunião da ONU. Enfim, sem parar, muita reunião bilateral, muitos eventos. Então a gente está voltando agora com saudade de conversar com o presidente. E hoje também é um dia especial, que a gente tem aqui ilustres convidados, né? Ministro Camilo Santana, da Educação, Anícia Trindade, da Saúde, que hoje é um dia muito importante nessas duas áreas. Presidente, o senhor convidou, né? O senhor é o dono do programa. E era importante convidar os dois, por quê? O show, aconteceu uma coisa importante. Eu ontem saí do palácio e vim para casa pensando em fazer uma entrevista com você falando da viagem, tanto do G20 quanto da ONU. Mas aí eu me dei conta que hoje nós temos 2 eventos importantes. Nós temos às 10 horas da manhã um lançamento de um programa chamado Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Isso é enorme. É uma coisa muito importante porque o Brasil hoje importa 20 bilhões de dólares das coisas que nós utilizamos na saúde. Se a gente tiver uma indústria produzindo isso ativamente, e a gente tem uma capacidade de consumo extraordinária por conta do SUS, a gente vai desenvolver o Brasil, desenvolver uma indústria, gerar emprego de qualidade e atender a demanda interna. Por isso, eu liguei 6 horas da manhã para a Nícia. Que isso? Ela estava dormindo, aí eu voltei a ligar às 6h30. E eu liguei para o Camilo às 6 horas da manhã, porque nós temos hoje a assinatura do decreto que institui a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Ou seja, nós vamos conectar 138.400 escolas nesse país. Tá? Até 2026, a gente vai deixar toda a nossa meninada altamente conectada com Wi-Fi e tudo mais que for necessário. Então, eu acho que é importante a gente ouvir esses companheiros. Sim. Primeiro, ouvir a Nívia. Sabe que a gente vai lançar às 10 horas da manhã, às 11 horas, esse programa aqui, que será uma revolução de inovação na área da saúde no Brasil. E eu espero que tudo isso, como resultado do que a gente sofreu na pandemia, a gente possa, daqui a 3 anos, 4 anos, ter uma indústria da saúde competitiva com qualquer empresa de saúde do mundo. Ministra, eu vou passar o microfone aqui para a ministra. Agora, isso é extraordinário porque, primeiro, que a gente deixa de importar, né? O dinheiro fica aqui para brasileiros e cria trabalho para brasileiro também, né? Exatamente. A nossa meta é trabalhar para uma perspectiva de em 10 anos nós podermos ter 70% da nossa necessidade produzida aqui. E os passos vão ser dados a partir de agora, retomando ações que começaram há 20 anos, quando, na primeira gestão do presidente Lula, foi criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação no Ministério da Saúde. Então, muitos programas são retomados, mas há novos programas também. E o importante é que essa nossa ação está alinhada à nova política industrial, que é uma política por missão. E a missão na saúde é atender às necessidades da população. Então, nosso foco não é no produto, mas nas necessidades sentidas a partir do Sistema Único de Saúde. A gente pergunta para ela o seguinte: quanto será investido na execução desse programa? Ao todo, está previsto investimentos de 42 bilhões e 100 milhões de reais. Parte disso será no PAC, presidente. No PAC nós teremos investimentos nos laboratórios públicos, investimentos voltados para a Hemobras, voltados também para quadruplicar a produção de vacinas, um grande instrumento para a saúde, regularmente, e para situações de pandemia. Nós vamos ter também 23 bilhões de investimento do setor privado e mais financiamentos que virão do BNDES e da FINEP. Ao todo, isso totaliza 42 bilhões e 100 milhões de reais. É o maior investimento nos últimos anos, porque criamos esse sistema favorável. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de passar a palavra para o Camilo. Que história é essa
de que tem alguém querendo fazer projeto para que possa vender o sangue do povo brasileiro? Existe uma PEC, uma emenda constitucional de comercialização do plasma, porque o plasma que faz parte, né, do processo do sangue. O plasma ele é fundamental para o desenvolvimento de produtos que são usados para tratamento de doenças importantíssimas. Então, esse é a PEC, mas o sangue não pode ser comercializado, né, de modo algum. Não pode ter remuneração aos doadores, e isso foi uma conquista da nossa Constituição, o senhor lembra bem, né, as pessoas que vendiam sangue. E também, hoje, nós temos, para o desenvolvimento desses produtos, a Hemobras, que é uma grande conquista também, né, a partir da sua gestão, do seu governo, e que hoje vai já entregar o fator 8, que é para tratamento dos hemofílicos, e já em 2025 fará a entrega dos outros produtos derivados do plasma. Então, nós estamos trabalhando exatamente para que o sangue não seja uma mercadoria. Só uma perguntinha. Ministra, uma curiosidade. Considerando que o SUS é tão grande, que o SUS é tão importante para a nossa população, de certa maneira, essa criação desse complexo, ele praticamente se basta, né? Porque o SUS, como freguês, ele já, digamos assim, paga, né? Ele já é o freguês principal desse complexo, né? Exatamente. O SUS, o maior sistema universal do mundo, que atende a mais de 200 milhões de pessoas, tem o que a gente chama o poder de compra, as compras públicas do Estado. Então, isso faz com que setor público e privado possam trabalhar juntos para esse atendimento. Uma garantia. É uma garantia. E uma coisa muito importante nessa relação com o setor privado é a previsibilidade, que o presidente vem tanto falando, né? Eu discuti com lideranças do setor, temos trabalhado nessa direção. Para ter investimento em inovação, em produção, é fundamental ter uma previsibilidade. E isso, a partir de 2017, o Brasil ficou numa vulnerabilidade muito grande, e esses investimentos ficaram numa situação muito difícil. Eu, quando era presidente da Fiocruz, vivi isso na pele, posso dizer. A gente tem uma estimativa de quantos empregos a gente vai, mais ou menos, criar com esse complexo? Esse complexo ele tem a grande capacidade de criação de empregos. Eu não conseguiria te estimar isso agora, nesse momento, que esses números variam muito, mas em toda a área de produção que nós vamos ampliá-la, sempre implicam geração de empregos e qualificação desses trabalhadores, né, o que é mais importante. Porque isso tudo significa novas tecnologias que são incorporadas, novos conhecimentos. Eu dou um exemplo da alfapoetina, que foi a entrada do Brasil nos biofármacos. A alfapoetina foi fruto de um acordo com o governo de Cuba, e nós, a partir desse acordo, aprendemos uma tecnologia que foi fundamental para produzir a vacina de vetor viral na Fiocruz durante a pandemia. Então, é o emprego, e o emprego qualificado, e a formação com novos conhecimentos tecnológicos. Uma coisa importante, Nívia e Uchoa e Camilo, é que quando nós estamos prontos para assinar um acordo comercial Mercosul-União Europeia. E tem uma coisa que eu já disse à União Europeia que o Brasil não abre mão, que são as compras governamentais. Porque são através das compras governamentais que a gente pode fazer com que pequenas e médias empresas brasileiras possam crescer e ficar grandes. Se a gente permite que a gente possa comprar produtos que a gente pode fabricar aqui no estrangeiro, significa que nós vamos matar a possibilidade do Brasil ter uma indústria na área da saúde. Então nós estamos tranquilos que isso aqui,
a médio prazo será uma revolução no Brasil. Ou seja, o Brasil virá quase autossuficiente em todos os produtos que ele precisa na área da saúde. Alguns não, porque a gente não tem tecnologia e não tem conhecimento, mas que a gente vai aprender. Isso. Esse é o dado importante. Outro dado importante é que o emprego é emprego de extrema qualidade. Isso. Como nós temos uma preocupação com a juventude brasileira, com o pessoal que está terminando o ensino médio, com o pessoal que está fazendo Instituto Federal, com o pessoal que está começando a faculdade, e muitas vezes ele termina os estudos e não tem um mercado de trabalho, isso aqui é a possibilidade de, combinado com a educação, que é o Camilo que a gente vai fazer a próxima pergunta, sabe? A gente possa gerar os empregos que a meninada sonha. Eu digo sempre o seguinte, quando eu era jovem, o meu sonho era muito pequeno. Eu sonhava ter uma profissão, sonhava ter um bom emprego, sonhava casar, constituir família. Hoje, a meninada pode até ter muito mais sonho do que eu, porque tem muito mais informação do que eu. Mas a verdade é que a possibilidade de realizar o sonho dele está mais difícil, porque a competitividade é maior, o mercado está mais difícil. Então, cabe a nós, sabe, fazendo um projeto desses, na indústria da saúde, fazendo um projeto desse, de conectar a educação brasileira, fazer essa revolução que as pessoas tanto precisam. Por isso, eu queria perguntar para o Camilo, vou perguntar para você, perguntar para o Camilo, afinal, o que é essa estratégia nacional de escola conectada, Camilo? Presidente, antes do Camilo falar, eu acho que tem uma coisa muito importante que eu queria dizer de novidade agora, e que o senhor vai também valorizar muito, que é o fato desse programa do complexo ter um impacto também muito grande na assistência à saúde. De que maneira? Nós teremos um programa de modernização da assistência hospitalar, mas também na atenção básica, na assistência hospitalar, permitindo que novas tecnologias menos invasivas para os pacientes possam ser adotadas e promovendo, junto com a EBSER, que é uma empresa do MEC, e com os hospitais universitários e os hospitais que atendem o SUS, como os filantrópicos, além dos públicos, e outros privados, que possam ter uma modernização, processos de modernização que vão de equipamentos às compras. Então, há uma conexão. Por isso que eu falo que não é só o produto, é o processo, levando mais saúde à população. Eu não quero me empolgar muito, não, para deixar meu companheiro falar. Camilo, conexão, conectividade. O que é essas escolas aí? Até porque sem educação, sem investimento em formação profissional qualificada, a nossa indústria não vai crescer como a gente quer que cresça. Então tem que... uma coisa de cada vez. Camilo, vamos voltar para a escola então e explica para a gente o que é essa escola com internet para o Brasil todo. Bom, primeiro, bom dia, presidente, bom dia, Uchoa, bom dia, minha querida ministra Anísia, a todos os telespectadores que estão nos assistindo, presidente. Parabenizar aqui a Anísia, até porque, presidente, pela sua determinação, saúde e educação estão trabalhando muito juntos na formação médica, de residência, que é uma coisa importante para o país, para a qualidade da formação médica no Brasil. Mas, presidente, o presidente nos determinou, nos orientou, juntamente com o Ministério das Comunicações, sob a liderança do ministro Celino, que nós construímos uma política para conectar todas as escolas públicas desse país. Até porque a escola não é mais uma ilha. O mundo hoje está conectado, a informação ela é mais rápida, e a meninada, a garotada quer estar conectada, quer ter uma informação. Então, o primeiro ponto foi levantar todas as estruturas das escolas públicas brasileiras. São 138 mil, aproximadamente, 138.400 escolas públicas hoje no Brasil, toda a educação básica, para saber qual era a escola que tinha internet, se tem internet de banda larga, também, qualidade, porque o objetivo da internet é poder o professor passar um vídeo, às vezes a qualidade da internet não permite baixar um vídeo para passar para os alunos. Então a ideia foi levantar, você tem uma ideia, presidente, nesse levantamento foi identificado que 4.600 escolas não têm energia, ou então não tem energia renovável, ou seja, ainda aqueles geradores. Sim. Há uma desigualdade muito grande no Brasil. A região norte tem a metade de conectividade da região sul das escolas públicas no Brasil. Sim. Então, quase um terço das escolas, por exemplo, não tem banda larga suficiente com fins pedagógicos. Eu estava vendo aqui, Camilo, 40.100 escolas sem acesso adequado à banda larga fixa, das quais 8.400 não tem nenhuma conectividade.
Então, assim, mais da metade, por exemplo, das escolas, por exemplo, não tem Wi-Fi dentro das escolas. Poucas escolas, a lei tem escola ainda que tem conectividade, mas só tem conectividade lá na sala da direção do diretor da escola, não tem acesso para o professor, para o aluno. Então, a estratégia foi que o senhor vai criar um comitê através de um decreto hoje, que vai participar vários ministérios, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, da própria Casa Civil, né? Os recursos serão recursos do Fundo da Universalização do Sistema de Telecomunicações, que é o FUST, e também recursos do leilão do 5G, né? Que foi um compromisso de investir nas escolas, né? Então, essa estratégia vai definir a gente levar não só banda larga, porque a tecnologia diz que é preciso ter 1 megabits por 1.000 megabits por aluno per capita numa escola para garantir fins pedagógicos, né? Porque o objetivo da internet é complementar o aprendizado do aluno, não é substituir o livro, né? É complementação, é ter acesso à informação, à consulta, a vídeo, a ajudar na gestão escolar, você ter a frequência digital, você ter o acompanhamento das notas dos alunos, você muitas vezes poder mandar uma mensagem para o pai quando o aluno falta. Por que o aluno está faltando na escola? Então isso é tudo mais automatizado, mais dinâmico, mais rápido, né? Nós não queremos perder um aluno mais nessa escola pública do Brasil, então tem esse fim também. Tem um fim do ponto de vista da formação do professor. Nós estamos trabalhando a cidadania digital, presidente. É importante que o aluno, que as pessoas saibam usar a internet, usar as plataformas digitais, né, com fins para o bem, não para o mal, que a gente vê tanto, às vezes, no submundo da internet. Que nessa ligação de educação com saúde, a gente viu exatamente o problema na pandemia, né? Exato. Que foi um momento em que a gente precisava demais que as crianças tivessem acesso. Desinformação. E muitas crianças não teve acesso, não só na escola, mas em casa. Quer dizer, realmente, você fala tanto em desigualdade, né, presidente? Essa desigualdade bagunçou demais a educação das nossas crianças, né? Não, sem dúvida. Então, Camilo, até 2026 a gente vai atingir isso? A meta esse comitê vai trabalhar, a meta é até o final de 2026, presidente, sob sua orientação, nenhuma escola pública deixar de ter conectividade com fins pedagógicos. Não é só ter internetzinha lá com baixa velocidade e que tem equipamento. Que tem um laboratório de informática, que pelo menos tenha laboratório de informática, que tenha tablet, que tenha computador, que tenha Wi-Fi na escola. Lá nós estamos trabalhando para, inclusive, poder o Wi-Fi funcionar, principalmente nos finais de semana, fora da escola. Próximo ali ao bairro onde está a escola localizada. O sinal pode chegar. Inclusive atendendo as UBSs que estejam perto das escolas. Eu ia falar, esse programa também vai atender todas as unidades básicas de saúde do Brasil. Porque como você vai levar? Porque aí a estratégia vai ser definida pelo comitê, precisa levar cabo de fibra ótica para essa comunidade. Então, geralmente tem uma unidade básica lá pronta. Então, vai levar até a unidade básica de saúde, porque é fundamental a integração também das informações nas unidades básicas de saúde. Onde não tem possibilidade de levar o cabo, vai ser via satélite pela Telebrás, que vai levar, que já leva, inclusive, hoje, conectividade para algumas escolas, mas vamos universalizar. A ideia é garantir banda larga, velocidade para todas as escolas públicas, com os fins pedagógicos, com acesso a equipamento, com formação digital dos professores, né? Que às vezes também tem professor que ele não tem, precisa da formação nesse sentido, e a cidadania digital dentro da base comum curricular da nossa escola. É fundamental que as pessoas compreendam a importância de usar, saber usar a internet, as informações como auxiliar para as informações dessa meninada. E é uma forma também, presidente, hoje o jovem quer estar conectado, quer ter acesso a um computador, quer ter acesso a um Wi-Fi, quer ter acesso... Então isso é importante também para garantir, estimular o aluno também a estar numa escola, precisa despertar sempre o aluno querer ir para a escola, sentir bem na escola, ou seja, receber bem o aluno na escola e ter condições para ele ter internet, ter prática de esporte, e aí isso conecta muito, presidente, com o seu programa que o senhor lançou também, da Escola Tempo Integral. O aluno passar o dia inteiro na escola, e quer dizer que 100% dos estados já aderiram a esse programa, 85% dos municípios já aderiram ao programa, então está muito conectado também a algumas políticas que o senhor tem definido como estratégia nesse seu terceiro governo, na educação básica, como também a alfabetização.
né? Aliás, eu quero dar um dado importante que eu falei aqui naquele outro programa. 100% dos municípios, aliás, 100% dos estados aderiram e 98% dos municípios brasileiros já aderiram à política de alfabetização na idade certa das crianças brasileiras. Então, isso é muito importante para o futuro da educação do país, presidente. Ministro, uma curiosidade, quando a gente fala de redes sociais, internet, quer dizer, é um mundo que teoricamente é maravilhoso e tem um lado obviamente maravilhoso, mas tem um lado danoso, tem um lado complicado. A gente pode pensar em, eventualmente, no currículo, lá atrás a gente teve aula de moral e cívica, eu tive aula de moral e cívica, a gente podia ter uma aula de cidadania, uma aula que a gente também ensinasse essa criança, esse jovem, dos perigos da internet, de como usar a internet, do respeito às meninas, porque isso é um problema muito sério hoje na sociedade. Show, nós vamos distribuir aqui fizemos um folder aqui, dentro da estratégia, a estratégia ela fala do currículo. Sim. Ou seja, a formação do nosso aluno, né, e nós queremos criar a cidadania digital, que o aluno, que o professor saiba como usar, né, para o bem, para a informação, porque isso é fundamental hoje a velocidade da informação chega. Então isso está dentro da estratégia, porque, portanto, a estratégia não é só levar a internet. Sim. A estratégia é todo um conjunto de ações, de formação, da gestão escolar, é todo um conjunto. E dizer, presidente, que inclusive esse comitê também participa do BNDES, porque quem gerencia o FUST é o BNDES, inclusive o presidente do BNDES toda a equipe do BNDES tem participado também, a Anatel, a Telebrás, todos esses órgãos que vão operacionalizar. E também tem uma questão interessante, presidente, que através do site nós vamos instalar o medidor na sua escola. A escola entra lá no site do MEC, vai poder baixar um medidor que vai medir qual a velocidade da conectividade da sua escola, para dizer se ela está na velocidade adequada. Sim. Então esse medidor vai ser uma ferramenta importante para cada escola poder mensurar a qualidade da vida. Já está funcionando, né? Então a escola pode já baixar através do site do MEC esse medidor, gratuitamente, para poder saber qual é a velocidade da minha escola, se essa velocidade está suficiente para os fins pedagógicos. E também esse programa vai ser por adesão, até porque isso é um regime de colaboração entre os entes federados, município, estado e União. Então, como foi na alfabetização, como foi no tempo integral, os municípios agora vão aderir, através do sistema CIMEC do MEC, dizer que quer que as suas escolas estejam... Agora, ô Camilo, isso significa que o Ministério da Educação tem que cuidar com muita responsabilidade do conteúdo. Sem dúvida. Que o jovem vai ter acesso. Eu, por exemplo, acho, já falei 2 vezes, mas nunca falei com você, mas vou falar agora pelo microfone, que é o seguinte: nós precisamos colocar no currículo escolar brasileiro a questão do clima. A questão do clima não é um problema menor. É um problema muito sério o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Sabe? Não é normal. O que está acontecendo no Rio Madeira agora com a seca não é normal. Tem região que está com dificuldade de receber alimento porque o barco não consegue chegar lá. Ou seja, a gente tem visto a temperatura mudar. Faz frio aonde só fazia calor, chove aonde não chovia. Sabe, faz calor onde só fazia frio. Ou seja, o planeta está nos dando um alerta. Então, se na nossa idade a gente não aprendeu a cuidar do clima, é importante que através da escola a gente prepare as crianças e os adolescentes para educar os pais. Quem sabe uma criança saiba dizer para o pai o que é seletivo na questão do lixo. Fazer coleta seletiva, porque nem todas as prefeituras fazem, mas isso não implica que a gente não faça dentro de casa. Significa aproveitar a água de forma mais adequada. Eu acho que nós vamos chegar um dia, Camilo, em que a água que você dá descarga no banheiro não pode ser água potável. Não tem nenhuma explicação. Não tem sentido. Não tem nenhuma explicação. Então é preciso a gente começar a trabalhar a questão do reuso da água, para que a gente não utilize água potável, sabe, para usar no banheiro. Então essas coisas, se não tiver no currículo escolar, se a criança não aprender com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, essas coisas, quando ele estiver na minha idade, ele vai ser quase que um analfabeto climático, um analfabeto na questão ambiental. Então eu queria que você pensasse nisso, porque acho que nós temos que colocar, e via internet é muito mais fácil hoje a gente fazer um currículo desse. Então, sem dúvida, presidente, eu queria só dizer que eu tenho discutido isso com a ministra Marina, para a gente discutir
qual o modelo pedagógico e o formato disso nas escolas brasileiras. Já tem experiências em várias escolas espalhadas pelo Brasil, né, tanto públicas do ensino básico como no ensino médio, fundamental como no ensino médio. Portanto, até porque isso é um tema fundamental para o planeta, para o Brasil, e o Brasil precisa despertar, né, fortalecer essa questão do meio ambiente, é fundamental. A gente está vivendo essa onda de calor absurda dessa semana, né, no Brasil inteiro, né? A gente está em setembro e, meu Deus do céu, um calor que nunca ninguém viveu, né, nessa época. E é muito interessante. Os estados já implementaram a disciplina, por exemplo, o Pará, onde vai acontecer a COP, já implementou no ensino médio uma disciplina específica para tratar a questão do meio ambiente. Sabe que eu ia comentar, Camilo, uma coisa muito interessante. Eu tive a experiência até de coordenar esse projeto há mais de 20 anos, mas ele continua, felizmente. É bom quando a gente começa uma coisa e continua, que é a Olimpíada Brasileira de Saúde e Ambiente, que as escolas apresentam projetos e é uma beleza, porque uma adesão enorme em todo o Brasil, é um dos projetos mais bonitos que eu participei e continua aí. Continua. Aliás, com relação com a educação, com o apoio, é uma sugestão. 3 escolas concorrendo às melhores escolas do mundo, em experiências, em ações da própria comunidade escolar. E 2 são brasileiras, uma de Belo Horizonte, e a de Belo Horizonte foi exatamente por uma experiência na coleta de lixo seletiva realizada na comunidade, né, lá numa comunidade de Belo Horizonte, não me lembro o nome do bairro, mas e a outra no Ceará, também por experiência na área, eles avaliam projetos que extrapolam a sala de aula, que trabalham a comunidade no entorno da comunidade, porque a escola não é mais um local isolado, uma ilha isolada, ela precisa estar conectada com os problemas com a comunidade. É isso, mas essas coisas, nós estamos concorrendo com os 3 do mundo, 2 são brasileiras. Essas coisas é importante a gente mostrar para todo o povo brasileiro, porque, quem sabe, outros estados e outras cidades seguirão o modelo dessas escolas e a gente pode ter centenas de escolas ajudando a fazer esse trabalho de cuidar do bairro, de cuidar da cidade. Camilo, é o seguinte... Presidente, nesse projeto lá no Belo Horizonte, a comunidade colocava o lixo no saquinho no chão e vinha o cachorro e rasgava. Então eles criaram uma espécie de um número para cada casa e um armador, simples, um armador, ele pendura o saquinho na parede e aí não tem mais aquela cor do lixo tá. Então, assim, foi um trabalho assim, eu assisti a apresentação. Assim vai acabar com o vira-lata. Não é vira-lata, é vira-saco. Deixa eu dizer uma coisa, ô Camilo. Nesse plano estratégico de escolas conectadas, o que é as outras coisas mais importantes que vai acontecer no Brasil? A partir do lançamento desse programa, o que você acha que vai acontecer? Não, o que vai acontecer é que nós vamos dar oportunidade para melhorar o método pedagógico da aprendizagem dos nossos alunos nas escolas. Porque hoje é diferente, só um professor estar numa lousa com o aluno. Você vai poder usar uma lousa digital, você vai poder passar um vídeo, levar mais informações para os jovens. O professor pode construir a sua aula também através do computador. A meninada poder também ter aula de cidadania digital usando um tablet, usando um computador. Então, isso vai... Deixa eu te fazer uma pergunta que para mim é curiosidade. Apesar de tudo isso, é muito importante a presença do professor na sala de aula. Sem dúvida. Isso não substitui professor, nem substitui livro. Não. Isso é complementar. Isso são ferramentas complementares para o modelo pedagógico dentro das escolas públicas brasileiras. Você tocou num assunto... para a gestão. Você tocou num assunto muito importante, que é a questão do livro. Nós estamos precisando fomentar a leitura nesse país. Então nós precisamos criar condições de fazer um programa que a gente possa incentivar as pessoas a ler. A primeira coisa que nós temos que ver é se é preciso baratear, se tem imposto para as empresas que fazem os livros, as editoras, para a gente tentar baratear o máximo possível o livro, para que as pessoas tenham acesso, porque o livro às vezes é caro. Presidente, o senhor está fazendo 2 ações importantes. Uma está dentro do programa de alfabetização. Agora nós estamos passando recursos para as escolas. Toda escola de ensino fundamental vai ter uma espécie de cantinho da leitura dentro da escola, dentro da sala de aula. Cada sala de aula é um cantinho com um instante
O projeto é lindo, com livros, porque a criança precisa ser estimulada desde os primeiros anos. Então, o estímulo nos primeiros anos de vida é que fazem as pessoas ter o hábito da leitura. Então, e também para a alfabetização, é fundamental. Mas algumas pessoas dizem, Lula, você está ultrapassado. Você você fica falando de livro quando as pessoas estão lendo no celular, as pessoas estão lendo no tablet, ou seja... Mas na verdade, presidente, não é isso não. Até o que está acontecendo, por exemplo, países como a Suécia estão voltando a livro e caderno e escrever à mão em sala de aula, porque estão descobrindo que para o aprendizado é muito importante essa coisa de você fixar o que você aprende escrevendo. Então, está se tirando muito de computador de dentro de sala de aula. É muito importante a internet, obviamente não estamos ninguém negando isso, mas na sala de aula, para a criança, o livro, o caderno, o lápis ainda é muito importante. A Unesco agora, esse ano, lançou um relatório sobre educação digital no mundo, mostrando os cuidados que precisa ter e a necessidade de se manter a leitura, o livro nas escolas. Agora, como a gente tem no Brasil muito desigual, a gente está trabalhando uma plataforma gratuita para acesso a livros no Brasil. Qualquer um pode ter acesso. Você viu que nós aprovamos que cada conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida vai ter uma pequena biblioteca. Sim. Que é para tentar estimular as pessoas a lerem. Até porque o exemplo para os filhos muitas vezes são os pais, né? Então os pais lendo, o filho também e a filha querem ler, né? Implantar desde o início, os primeiros anos na escola, estimular o jovem, a criança a ler, quanto mais aumenta a idade, mais difícil esse hábito. No fundo, depois desse lançamento do Plano Nacional de Escolas Conectadas, eu penso que a gente pode afirmar ao povo brasileiro que a partir de 2026 a gente vai ter um outro país. A gente vai ter um país mais bem informado, mais conectado, as pessoas recebendo conteúdo em mais quantidade, mais qualidade. Eu penso que a gente pode melhorar, inclusive, a qualidade da sociedade civil que a gente vai criar nesse país. Porque eu me preocupo muito com a questão do humanismo. Ou seja, que ser humano que a gente está criando. Se é um ser humano humanista, se é um ser humano carinhoso, se é um ser humano solidário, se é uns filhos que obedecem aos pais, que se preocupam com os pais, ou são pessoas rebeldes que não obedecem a ninguém, que não obedecem a professora, que xinga professor, que bate em professor. Tem muito disso no Brasil. Então eu penso que essa estratégia de escola conectada, a gente tem que ter em conta que tipo de ser humano a gente está formando para o Brasil. A gente quer combater a mentira, a gente quer combater a fake news, a gente quer que as pessoas sejam tomadas pelo simbologismo, sabe, de uma sociedade verdadeira, de uma sociedade que pensa com o coração, que age com o coração, que seja mais solidária. Esse é o meu sonho e por isso eu estou jogando muitas fichas minhas nesse projeto de escolas conectadas. Presidente, eu queria só juntar um pouquinho o que foi educação, saúde e meio ambiente, que o senhor fala muito nessa questão do meio ambiente e da Amazônia e da possibilidade da gente aprender com essa Amazônia que a gente está protegendo. Então, num complexo de saúde, quanta coisa não se pode aprender através da educação e de institutos de pesquisa, Instituto Federal, universidades, através de coisas que a gente vai descobrir por causa desse complexo industrial de saúde, né? E, obviamente, então, liga tudo, né? Educação, saúde, meio ambiente, quer dizer, essa necessidade de todo mundo conversar, porque está tudo interligado, né, presidente? Eu acho. Aliás, o que eu acho é essa nova qualidade de conversação. Hoje, eu sinto que a humanidade está muito individualizada. Muito. A coisa que mais me assusta, Camilo, é você estar num lugar, ter duas pessoas sentadas, uma na frente da outra, cada uma conversando com outra parte do mundo, e os que estão perto estão distantes. Então eu acho que é extremamente importante a gente tentar ver se a gente consegue, através da educação, qualificar melhor a espécie humana que nós estamos criando. Se a gente não conseguir através da educação, tudo será muito mais difícil. Por isso que eu defendo muito a questão da cidadania digital.
Exatamente com esse objetivo. E, presidente, um dos focos importantes do Ministério hoje é na formação dos professores. Inclusive, nós lançamos agora a formação de professor da educação básica, equidade. Porque o professor precisa ser um professor antirracista, precisa ser um professor que olhe para as comunidades indígenas, quilombolas, a formação de professores para essas escolas. Há uma desigualdade enorme entre negros e brancos, entre índios e quilombolas nesse país. Então, a formação inicial de professores é fundamental para exatamente garantir o ensino humano, o ensino democrático, o ensino que acolhe as pessoas, que olhe para os nossos jovens. Então, é fundamental a formação do nosso professor, humana. Você pode prestar atenção numa coisa, isso é importante para os professores. Escola boa é aquela que o aluno levanta de manhã pedindo para a mãe para ir para a escola. É isso. Se o aluno começa a chorar e não quer ir na escola, é porque alguma coisa não está certa na escola. Se o aluno não gosta de um professor, é porque alguma coisa está errada. É preciso investigar, porque quando a escola é boa, eu estou dizendo isso porque quando nós criamos as Olimpíadas da Matemática em escola pública em 2005, que nós fizemos a primeira grande inscrição, mais de 10 milhões de pessoas, a professora Sueli Duruc, que era responsável na época, ela me contava coisas fantásticas. As crianças queriam ir para a escola de domingo. As crianças queriam aprender. Ou seja, quando a escola é motivadora, acolhedora, uma diversão, sabe? E não fica só ensinando que Cabral descobriu o Brasil. Ou seja, tudo isso é importante saber, mas é importante que as crianças estejam conectadas com o seu mundo, com o dia a dia, com a vida dos seus pais, com os problemas, sabe? Porque senão as pessoas não aprendem a cidadania que nós achamos que todo mundo tem que ter. Por isso eu estou muito otimista. Eu acho que a partir desse programa, a partir do comitê, a partir do grupo de ministros, a gente começa a fazer uma verdadeira revolução nesse país. Esse país não vai ficar devendo a nenhum país do mundo em palavra de conectividade. A gente vai se transformar. Quem que você quer dizer? A Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, a Áustria, a Suécia? Pois é, nós vamos ser igual ou melhor. Porque nós temos material humano e temos um povo extraordinário para isso. Só precisa a gente cuidar com carinho desse povo, e é isso que a gente vai fazer na área da educação e na área da saúde. Muito bem. Perfeito. Então, presidente, a gente está encerrando o programa, que já estamos aqui conversando, mas vamos falar um pouquinho. Não, antes de terminar, eu só queria dizer uma coisa importante. A Nívia sabe que eu tenho uma reivindicação para ela desde que ela tomou posse como ministra. É o meu desejo de levar a todo o povo brasileiro o direito ao chamado especialista. O que é o especialista? Uma mulher, um homem do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, de Brasília, vai ao médico. Então chega numa UPA, chega no UBS, faz a consulta, o médico atende e detecta que ela tem um problema uma doença grave. Ela tem um problema no olho, precisa do oftalmologista. Ela tem um problema no coração, precisa de um cardiologista. Ela tem um problema no ombro, precisa de um ortopedista, e assim vai. Ou seja, quando essa pessoa sai desse primeiro atendimento e dizem para ela, a senhora tem que procurar o tal do especialista, aí começa o sofrimento, porque são 9 meses, 10 meses, 8 meses de espera de um tal do especialista, que ele existe, mas ele não está conectado com o SUS, porque nós temos um problema. É preciso que a gente tenha mais recursos no SUS e é preciso que a gente pague melhor as pessoas que vão prestar serviço, porque eu não sei quanto que o SUS paga, mas não deve ser muito atrativo, porque numa rua que você mora deve ter 10 especialistas, mas o preço que o SUS paga é tão pouquinho que o cara fala, eu não vou fazer convênio com o SUS. Então esse é um problema que a gente pode levar saúde de primeiro mundo para todo mundo nesse país. E aí nós temos que ter em conta que saúde custa dinheiro. Saúde de qualidade custa dinheiro. E é importante. A credibilidade que o SUS conquistou durante a pandemia
dá ao SUS o direito de dizer ao povo brasileiro que é preciso mais recurso para a saúde. Recurso bem gerenciado, bem administrado por uma companheira que não é médica, que durante 6 anos foi presidente da Fiocruz, um dos institutos de pesquisa mais extraordinários que a gente tem no Brasil. Então é importante que a gente tenha clareza que a gente pode levar essa qualidade de saúde. O que nós precisamos é, qualificar as pessoas e garantir ao povo brasileiro o direito de ser tratado com decência. Isso é importante saber. Não existe no planeta Terra, que é redondo, não é triangular, não é quadrado, não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um sistema único de saúde que tem o Brasil. Quando você vê as pessoas falar, não, fiz transplante do coração, transplante do fígado, transplante do rim. A gente viu o Faustão agora. O cara pode estar no hospital mais chique do mundo, mas quem cuida disso é o SUS. É o SUS que é responsável por essa política de transplante. Então é importante que a gente aprenda a gostar daquilo que a gente tem. Se tiver defeito, a gente conserta, mas vamos valorizar a virtude, porque muitas vezes o SUS era atacado por causa de uma pessoa, 2 ou 3 que não era atendido, e se negava 1000 que tinha sido atendido anteriormente. Não é que o SUS não tenha defeito, tem defeito, mas nós brasileiros, eu, presidente da República, sou grato ao SUS, grato aos médicos do SUS, grato às médicas do SUS, a enfermeiros e enfermeiras, a todo o pessoal que trabalha, porque essa gente, na mais grave pandemia que nós tivemos no século XXI, essa gente se prestou a colocar sua própria vida em defesa de nós, em defesa do outro. E isso merece elogio e parabéns. Por último, eu queria falar uma coisa da viagem, porque senão não tem sentido. O Pimenta preparou todo um discurso para a viagem. O Stuquinha preparou as câmaras. É o seguinte, veja, quando nós ganhamos as eleições, nós tínhamos uma primeira preocupação. Era não só fazer uma radiografia do que tinha acontecido no Brasil, e ao invés de ficar brigando com o que tinha acontecido, aquele negócio de ficar xingando, chorando e jogando a culpa em ninguém, nós resolvemos, ao fazer o diagnóstico, a gente resolveu cuidar do paciente, ou seja, cuidar do povo brasileiro. Então nós passamos o primeiro semestre recuperando todas as políticas públicas de inclusão social que a gente tinha acumulado ao longo de 13 anos de governo do PT. Ao terminar essa elaboração de recuperação, nós resolvemos recuperar o prestígio do Brasil no exterior. E aí eu tive que viajar. Eu participei do G20, eu participei do BRICS, eu participei do G7, eu fui a Hiroshima, eu fui a Nova Delhi, eu fui a Joanesburgo, ou seja, eu viajei muito o mundo para conectar, a palavra chique agora é conectar, para conectar o Brasil com o mundo. E depois tivemos a nossa participação na ONU, que foi uma participação memorável da delegação brasileira. Tivemos um encontro com o presidente Biden para discutir a questão do emprego decente. Eu achei extremamente importante essa reunião, porque significa que o governo americano, junto com o governo brasileiro, as pessoas ligadas ao mundo do trabalho nos Estados Unidos e as pessoas ligadas ao mundo do trabalho no Brasil estão preocupados em garantir que mesmo as pessoas que trabalham em plataforma, que muitas vezes não conhecem o seu patrão e muitas vezes querem ser tratadas como empreendedor individual, nós queremos que a pessoa tenha sucesso com o empreendedorismo individual, mas o que nós queremos é dar garantia de seguridade para essas pessoas. Se essa pessoa estiver doente, se essa pessoa tiver infortúnio, nós sabemos que em algumas cidades, esses meninos que trabalham entregando pizza, entregando comida de bicicleta, muitas vezes não tem banheiro para ir. Sabe? Me contaram esse dia que tem garoto que vai trabalhar de fraldão. Mas aí é impensável no século XXI a gente ter uma situação dessa. Então, nós estamos atentos em construir uma proposta para cuidar dessa gente com carinho. Pode ser um cara que tem bicicleta, pode ser uma pessoa que tem motocicleta, pode ser... O que nós queremos é que vocês sejam tratados com a dignidade que todo ser humano tem que ser tratado e receber
um salário que permita vocês comerem pelo menos a comida que vocês entregam. Porque também não é humano você carregar comida nas costas, cheirando a comida e estar com o seu estômago vazio. É importante a gente cuidar disso com muito carinho. E nós, então, sabe, fizemos um protocolo com o presidente Biden e eu acho que essas coisas vão andar daqui para frente. Então, depois que nós fizemos tudo isso, nós fizemos o PAC. O PAC é um grande projeto de investimento em infraestrutura, levando em conta a questão da transição energética, da transição climática. O Brasil tem um potencial extraordinário. Eu ontem brinquei com a imprensa que o Brasil será, para a questão de energia verde, aquilo que a Arábia Saudita é hoje no mundo do petróleo. Ou seja, nós temos um potencial excepcional. Nós temos terra, temos sol, temos gente competente, temos conhecimento tecnológico e temos mercado. O mundo vai precisar disso. Eu, inclusive, liguei para o comandante da aeronáutica, porque em 2010 eu fui visitar uma turbina de avião a etanol. O Brasil seria o 5º país do mundo a produzir energia. Esse projeto foi guardado. Eu saí da presidência, eu pensei que a gente já estava fazendo turbina, esse projeto desapareceu. Eu liguei para o brigadeiro e falei, eu quero ir ao ITA. Eu quero saber por que esse projeto não andou, porque agora que o mundo está precisando, sabe, combustível não fóssil, e nós somos imbatíveis nisso, está na hora da gente fazer a nossa turbina etanol e ser o 5º país do mundo a fabricar essa turbina. E mais ainda, os navios. Os navios poluem muito o planeta, então é preciso também que a gente tenha combustível. E o Brasil, nesse aspecto, eu descobri que tem uma empresa brasileira, gaúcha, lá de Passo Fundo, que essa empresa produz biodiesel na Suíça. E na Suíça, 100% dos caminhões são a biodiesel. Caramba. Aqui no Brasil, as empresas falam, não, porque estraga o motor, porque não sei das contas e tal. Lá, a empresa brasileira produz 100% do biodiesel, coleta gordura, sabe? Não, gordura que as pessoas fritam ovo, fritam sardinha, fritam um bife. O que sobra, coloca num galão no muro, essa empresa passa recolhendo e paga. E produz combustível, e o caminhão suíço, todos, 100% utiliza biodiesel. Ontem eu falei com o ministro de Minas e Energia, pedi para ele conversar com a indústria automobilística, que eu quero saber por que aqui no Brasil a gente não pode fazer isso. Se a Suíça pode, por que a gente não pode? Sabe? Então, possivelmente porque o motor não é brasileiro, possivelmente porque o motor é estrangeiro e as empresas não querem. Mas nós vamos levar isso muito a sério, porque, gente, eu queria terminar agradecendo a Nízia, agradecendo o Camilo, agradecendo o Shoa e deixando para vocês. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu sempre disse para vocês, eu tive uma mãe que mesmo quando ela não tinha comida para colocar para 8 filhos, ela não desanimava, ela não chorava. Ela dizia, meu filho, amanhã vai ter. Então eu fui um cara que nasci na minha vida aprendendo a ser otimista. Eu nunca tive um obstáculo intransponível. Eu não acredito. Eu sempre digo que a única coisa impossível é Deus pecar. O resto a gente pode fazer. E eu estou convencido que o Brasil, em 2023, 2024, 25, 26, e o Brasil daí para diante, se respeitar a democracia, o Brasil tem tudo para se transformar numa das economias mais importantes do mundo, oferecendo aquilo que todo mundo deseja: combustível não fóssil, energia não fóssil, e fazendo com que as nossas empresas consumam energia verde. É esse país que a gente vai criar com boa política de saúde, é esse país que a gente vai criar com boa política de educação, é esse país que a gente vai criar com muita democracia e sem golpe. Um abraço a todos vocês, obrigado, Shoa. Obrigado, obrigado, presidente. A próxima semana. Eu estou pensando que eu estou gostando tanto desse programa que talvez a gente faça mais que um por semana, viu? Vamos fazer. Agora, é muito bom ver essa energia e é importante que sexta-feira, muita gente sabe, o presidente vai fazer a operação no quadril
E, obviamente, vai ter uma semana que vem sem dor, né? Pelo menos, né? Aleluia! Que a gente te deseja, acho que todo mundo te deseja que essa operação seja perfeita. Tem muita especulação sobre isso, tem muita gente tentando adivinhar. Veja, a verdade é que eu estou com essa dor desde agosto do ano passado, durante o processo da campanha. Naquela cena que você viu pulando no carro de som, você não sabe a dor que eu sentia. Mas eu pulava porque era preciso animar as pessoas. Se o candidato está lá com dor de cabeça baixa, ele não passa otimismo para a sociedade. Depois, eu queria operar logo depois das eleições. Daí eu falei, bom, se eu operar agora, sabe, vão dizer, o Lula está velho, ganhou as eleições e já está internado. Não, eu resolvi primeiro recuperar o Brasil, politicamente, internamente, com a inclusão social, depois recuperar o Brasil na geopolítica internacional, dizer para o mundo inteiro, o Brasil voltou. O Brasil está de volta com muita vontade, com muito tesão, com muita força de ser uma grande economia. E isso foi maravilhoso no G20, foi maravilhoso nos BRICS, foi maravilhoso em Nova York, foi maravilhoso na reunião CELAC e América Latina. E isso vai ser maravilhoso daqui para frente. Então eu tomei a decisão. Eu só vou viajar agora, dia 28 de novembro, ou 29, que é para os Emirados Árabes, para a COP28, que vai discutir a questão do clima. Então, até lá, eu vou ficar aqui em Brasília, eu não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente, vou trabalhar. O Stuka não quer que eu ande de andador. Ele já falou, não vou filmar você de andador, então significa que você não vai me ver de andador, você não vai me ver de muleta, você vai me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado. Mas eu vou ter que ter um pouco de cuidado, porque a operação parece simples, mas a recuperação, a fisioterapia e a dedicação do tratamento é fundamental. Então eu vou me cuidar com muito carinho. Eu estou muito otimista, Eu disse ontem na entrevista que o que me preocupa sempre foi a anestesia. Eu sempre tive medo de tomar anestesia. Esse dia eu fui fazer um tratamento, eu falei, a anestesia é só local que eu quero ficar acordado para ver. Doeu pra caramba. Eu preferia ter tomado cheiral. Mas agora eu vou tomar. Vai passar dor na operação e depois. Eu tenho certeza que eu vou voltar bem. Eu tenho que ter muita disciplina na recuperação e eu vou ter, porque eu tenho um compromisso com esse país. Eu falei para vocês, eu não quero governar o Brasil, eu quero cuidar do povo brasileiro. Cuidar de cada criança, de cada mulher, de cada homem, de cada trabalhador, de cada morador de rua que eu pretendo tirar da rua, de cada pessoa de mola-fita que eu pretendo acabar com as parafitas. Ou seja, o que eu quero, na verdade, é um sonho que todo mundo quer, viver dignamente, viver com respeito, trabalhar, estudar, levar comida para casa no final do mês, às custas do trabalho, do homem e da mulher, e viver sorrindo, porque a vida é o dom de Deus mais importante para o ser humano. E a gente precisa, todo santo dia, agradecer a Deus por estar vivendo aquele dia e agradecer de noite por ter vivido aquele dia e rezar para estar acordado no dia seguinte. É isso que eu faço e por isso que eu brinco dizendo que quero viver até 120 anos, porque eu gosto muito da vida. Um abraço. Um abraço, presidente. Obrigado, Camilo. Obrigado, Nízia. Muito bom, tá? Até o próximo Conversa com o Presidente. A conversa foi ótima, hein? Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Bom, presidente. Parabéns, presidente. Bom, nós vamos para lá agora, né, Nízia?